Pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa que pode desagradar muita gente. Sabia que nem toda pessoa distraída tem TDAH? Ou sabia que nem toda procrastinação é TDAH ou esquecimento? E eu vou além. Hoje parece que qualquer pessoa que perde o prazo, perde uma reunião e sai mexendo no celular sem falar com as pessoas, quer ser diagnosticada com TDAH, ou o pessoal rotula como TDAH. Será que nós estamos banalizando um transtorno sério como o TDAH? E o pior, será que muitas empresas estão confundindo problema de gestão, estresse, burnout, ansiedade, enfim, estão confundindo alguma coisa com TDAH? Será? Vou falar um pouquinho melhor sobre isso, do contexto do TDAH, dentro das empresas principalmente, depois da vinheta. Vamos lá? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Derrida. Meu nome é Eduardo Derrida, professor universitário de pós-graduação também, psicólogo organizacional, clínico, além de administrador há 26 anos, trabalhando na labuta com desenvolvimento humano de pessoas dentro de empresas, com saúde mental, em Goiás e em todo o Brasil, atuando como consultor, gerente, diretor de RH, seletista também, Eu já passei por vários projetos de plano de cargos e salários no Brasil inteiro, desenvolvimento de líderes, treinamentos, palestras, implantação de RH, programa de saúde mental corporativa, enfim. Criamos esse canal para falar sobre saúde mental e gestão. E antes de começarmos o tema desse vídeo, peço humildemente para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar o tema, porque isso ajuda muito no canal, Muita gente que assiste os nossos vídeos aqui ainda não é inscrito, e nem curtiu, nem comentou, nem compartilhou. Então ajuda a gente aí, porque o algoritmo do Instagram ajuda a plataforma a entender que o conteúdo é legal e leva para pessoas que buscam também informação sobre o tema. Beleza, pessoal? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, te convido a seguir a gente, compartilhar. Estamos chegando aí a quase 700, 800 pessoas em pouco tempo de canal. Isso é muito bom para o nosso crescimento, é sinal que as pessoas se interessam pelo tema de saúde mental. Ativa o sininho das notificações, tem o botão de hypar também, ajuda a gente aí, que faz muito bem pra gente. Mas sem mais delongas, vamos ao tema, O tema hoje é TDAH. Então, quando falamos em TDAH, muitas pessoas imaginam aquela pessoa distraída, hiperativa, ou simplesmente que não presta muita atenção, Então, mas na neurociência, pessoal, o TDAH ele é muito mais complexo do que isso. Então, vamos explicar um pouquinho o que é o TDAH dentro da neurociência para vocês entenderem. O transtorno de déficit de atenção, ou hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que determinadas áreas do nosso cérebro apresentam diferenças no seu desenvolvimento e funcionamento, Desde a infância. Então, tem gente que fala assim, me procuraram no consultório: ah, doutor, eu tenho TDAH, eu comecei agora. Eu falei, peraí, desde a infância? Não, na infância não era. Falou, opa, peraí, então vamos investigar diferente. Então, precisa ser desde a infância, Principalmente aquelas funções executivas. O que são funções executivas? Imagina que seu cérebro fosse uma empresa e dentro dessa direção da empresa você tem um diretor executivo dessa empresa que organiza tudo. Então ele é responsável por planejar, por organizar, estabelecer prioridades, controlar impulsos, foco, monitorar erros, fazer novas adaptações, tomar decisões. Então, quando esse funcionamento não está de acordo, por isso que eu gosto de dizer uma frase muito importante, A pessoa com TDAH, geralmente, ela sabe exatamente o que precisa fazer. O problema, muitas vezes, é que não é falta de conhecimento, é em conseguir transformar a intenção na ação consistente. Então, essa talvez seja uma das maiores dificuldades desse transtorno. Então, o que acontece no nosso cérebro? Hoje nós sabemos que existem diferenças do funcionamento das regiões, como córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior, núcleos de base, cerebelo, enfim. Então, nós temos estruturas que trabalham em conjunto, controlando a atenção, planejamento, impulsividade e autorregulação. Então, quando essa comunicação funciona de maneira menos eficiente, surgem muitas das dificuldades observadas no TDAH.
E aí nós temos também o papel de neurotransmissores, como dopamina e noradrenalina. Então a dopamina, ela trabalha nos neurotransmissores que fazem as conexões, as nossas sinapses. A dopamina trabalha na motivação, naquela sensação de recompensa, né, que persiste a gente a fazer aquele esforço, que recompensa que a gente tem aquilo. Né, que as telas hoje passam muito para a gente essa recompensa, né? É aquela atividade de prazer. E a noradrenalina participa do estado de alerta, da atenção sustentada, né, do controle executivo. Mas cuidado, não é correto afirmar que quem tem TDAH simplesmente tem pouca dopamina, não é nada disso. O mais adequado é dizer que existe uma alteração na regulação desses sistemas, reduzindo a eficiência da comunicação em determinadas regiões cerebrais, percebe? Então, nosso maior erro no TDAH, que é uma informação muito interessante, o chamado déficit de atenção nem sempre é um déficit de atenção, parece contraditório, mas pensa comigo. Você provavelmente conhece alguém que não consegue prestar atenção numa reunião, mas passa muito tempo, horas seguidas, jogando videogame, por exemplo, né? Ou programando, ou estudando um assunto que domina, que gosta, né? Como isso é possível, né, se a gente fala em TDAH? Porque o problema não está na capacidade de prestar atenção, está na capacidade de regular para onde essa atenção é direcionada, percebe? Então, quando existe TDAH, né, novidade, recompensa imediata, muitas pessoas com TDAH conseguem sim entrar no estado que a gente chama de hiperfoco. Né? Muita gente famosa, vamos falar de hiperfoco. Ou seja, consegue manter uma concentração extremamente intensa naquilo, a ponto até de ficar irritada se te tiram daquela concentração. Então, por isso, muitos pesquisadores preferem dizer que o TDAH é muito mais um transtorno de autorregulação de atenção do que simplesmente um déficit de atenção. Aí entra a questão da hiperatividade. Presta atenção, um outro erro comum é imaginar que o TDAH significa apenas distração. Eu estou distraído, né, TDAH. Não. Existe também uma hiperatividade, uma impulsividade. Mas como é que isso acontece, né, Derrira? A neurociência mostra, pessoal, que os mesmos circuitos cerebrais responsáveis por controlar a atenção também participam do controle dos impulsos e dos movimentos. Atenção, impulsos e movimentos. Então, é como se o cérebro tivesse um acelerador muito potente, mas um sistema de freio menos eficiente. Então, por isso algumas pessoas apresentam uma necessidade constante de movimento e têm dificuldade de desligar isso. Então, na infância, isso aparece muito, né, de forma muito evidente. Então, a criança corre o tempo inteiro, pula, levanta da cadeira, não fica quieto, não brinca com um brinquedo mais de 30 minutos com a mesma coisa, já quer mudar, já vai, faz, interrompe brincadeiras, não consegue permanecer parada o tempo inteiro. Já em adulto, essa hiperatividade costuma ser mais interna. Então a pessoa balança as pernas o tempo inteiro, mexe nas mãos, troca constantemente de posição, interrompe os colegas, às vezes fala muito, chama atenção, tem dificuldade de esperar a sua vez, a impulsividade numa fila, né? Relata muito sensação constante de inquietação, né? Como se a mente não desligasse. Então, a gente percebe que o problema não é o excesso de energia, o problema é regular essa energia. Então, é exatamente por isso que muitas pessoas com TDAH são extremamente criativas, produtivas, inovadoras. Então, quando encontram estratégias adequadas para organizar esse funcionamento, a coisa acontece. Então, dentro da parte comportamental, a gente vê que, do ponto de vista da psicologia comportamental, existe um outro aspecto muito interessante, que o nosso comportamento é influenciado por consequências que ele produz. Então, a gente se comporta e nós temos consequências daquilo. E aquilo ali chamamos de reforçadores. Então, imagine um colaborador que precisa terminar um relatório. E ele sabe da importância daquele relatório. Mas responder uma mensagem no celular é mais importante. Olhar aquela página que ele quer lá da internet, que tem a notícia que ele está esperando, e fala, nossa, será que aquela notícia saiu? E aí vai lá e fala, opa, mas o relatório. Então o relatório ele traz benefícios para depois, percebe? Então essa recompensa. Então o cérebro tende a escolher aquilo que reproduz essa recompensa.
a gente entra lá na questão da dopamina, né? Então aí vem um sistema de procrastinar, né? De trocar constantemente de tarefas, percebe? Dificuldade para conduzir atividades repetitivas, distrações frequentes. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, a pessoa é burra, é uma dificuldade de autorregulação, né? Então, de forma moderna, alguns pesquisadores referem muito definem o TDAH como um transtorno de autorregulação mesmo, né? Um papel de regular a atenção, os impulsos, as emoções, a motivação, gerenciamento de tempo, organização, a persistência. A gente volta lá nas funções executivas, né? E nas empresas, como é que a gente trabalha isso, né? Agora chegamos no ponto principal do vídeo. Eu quero trazer isso para dentro das empresas. Um colaborador com TDAH pode ser extremamente competente, inteligente, criativo, comprometido, só que ao mesmo tempo ele pode esquecer daquela reunião. Ele pode estar no hiperfoco dele fazendo uma coisa e puxa, passou o tempo da reunião. Perder um prazo. Poxa, era até ontem. Caramba, foquei em outra coisa. Ter uma dificuldade para organizar uma agenda, começar várias tarefas ao mesmo tempo sem terminar, demorar para concluir atividades que são repetitivas, que ele, às vezes ele para no meio daquela atividade repetitiva. Então isso não significa falta de caráter, né? Ou não significa preguiça, muito menos falta de inteligência. Isso significa que aquela pessoa pode apresentar dificuldades relacionadas às funções executivas, né? De constância, de planejamento. Então, por outro lado, também precisamos tomar um cuidado, gente, para não transformar qualquer comportamento em diagnóstico. E esse é o principal dentro dos transtornos, principalmente na área corporativa, né? Nem toda procrastinação é TDAH, nem toda distração, esquecimento, ansiedade, depressão, burnout. Cada um tem seu contexto. E a gente vem fazendo vídeos ao longo do canal falando sobre ansiedade, falando sobre depressão. Esse tema do TDAH foi o tema de um colega nosso lá de Vitória, Espírito Santo. Mandou um e-mail pra gente falando assim, cara, fala um pouquinho sobre o TDAH dentro da empresa, porque o pessoal tá rotulando ele. Manda até um abraço para ele aqui. Um abraço para você, Roberto. Então, privação de sono, né? Uso excesso de telas, então estresse crônico, sobrecarga no trabalho. Então, tudo isso prejudica a atenção, memória, desempenho. Por isso que o diagnóstico dentro da empresa ele deve ser sempre feito por profissionais habilitados. Não é interessante a empresa mesmo fazer um diagnóstico, fulano tem TDAH no setor X. Não passa as coisas para ele não, porque ele não entrega, porque a gente não é isso. Então não façam apontar o dedo para a pessoa, ele tem TDAH e tal. Mande para um profissional competente, faça uma avaliação psicológica, neuropsicológica, para poder fechar um diagnóstico, para poder ter o acompanhamento, o tratamento ideal. Mas vamos deixar uma reflexão. Qual que é o papel da empresa? Não é sair diagnosticando TDAH, por favor. Né? Ou alguém que chegue com um diagnóstico de TDAH, você começar a discriminar ela, não passar as coisas para ela fazer, enfim, começar a tirar ela do... Não é assim. Então, o papel da empresa é construir ambientes que as pessoas diferentes consigam desenvolver o seu potencial. E aí isso significa processos claros, uma boa liderança, uma comunicação efetiva, com bons feedbacks, né? Saber direcionar a pessoa para que ela use as melhores características dela para cumprir aquele movimento. Então, o conhecimento técnico para evitar rótulos, né? Então, o TDAH não é falta de inteligência, pessoal, né? Nem falta de vontade. É uma condição do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a autorregulação de funções executivas. Então, quando os líderes entendem isso, eles deixam de julgar pessoas e começam a desenvolver talentos. Eu já trabalhei com muitas pessoas com diagnósticos de TDAH. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu também tenho meu TDAH. Sempre quando eu vou gravar meus vídeos aqui para o canal, eu estudo esses vídeos, os temas, por alguns dias. Eu treino, não sei se vocês perceberam, mas eu não faço cortes aqui no canal. Já me propuseram, né? Falando, Derrida, deixa eu fazer os cortes, deixa eu editar, deixa eu tirar um monte de coisa. Eu falei, cara, não, eu quero vir aqui falar. Então,
Muitas vezes eu começo o vídeo, não fico satisfeito, lembro de uma outra coisa, paro, volto, erro, volto. Então, para chegar na gravação final do vídeo aqui, foram muitas tentativas. Né? Arrumar todo o cenário, tudo que eu preciso para gravar, os computadores do lado aqui que me dão todo o meu aparato, minha água, as luzes que estão aqui na frente, a luz que está aqui embaixo, que falhou antes desse vídeo aqui, daqui a pouco ela desliga automático, enfim. E aí eu preocupo com o cabelo, tal, fone de ouvido direitinho, não, tá legal, não tá, e aí vem uma coisa, aí eu pego o celular e começo, aí eu falo, não, peraí, calma, foca aqui, foca aqui. Pra vocês terem uma ideia, agora são 11 horas e 37 minutos de um sábado, dia 8 de agosto, tô aqui gravando, família tá dormindo, tô aqui gravando, eu gosto de gravar, de trazer informações. E vem N pensamentos na minha cabeça, né? Enquanto eu gravo aqui, eu pensei já, caramba, eu tenho que ir arrumar a cozinha, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Opa, calma, foca. Entendeu? Agora, se você deixar no meu hiperfoco aqui de falar, de palestrar, agora tá com 15 minutos de vídeo. Se você deixar, eu vou até meia hora de vídeo e não vejo o tempo passar. Ainda mais se tiver palestra com interação com o público, aí você me deixa horas palestrando que eu não vejo o tempo passar. Então, assim, tem esse comprometimento alto. Só que a gente tem que regular as funções executivas, né, pessoal? Então, eu sempre falo, valorize os profissionais, saibam utilizar o melhor que eles têm, né, com um bom diagnóstico, com um bom acompanhamento, com um cenário claro de trabalho, né? As pessoas podem render muito e a gente às vezes deixa de ganhar trabalhos bem feitos, com grandes talentos, porque às vezes a gente vê que a pessoa tem uma coisa ou outra e deixa de lado e começa a tirar do circuito, né? Então, vamos trabalhar melhor com a galera do TDAH, sem discriminação, por ser um transtorno de neurodesenvolvimento, sabendo que a pessoa precisa de um cenário adequado para que aquilo aconteça, cenários de reforço bem feitos, né? Então, pessoal, se esse conteúdo aqui faz sentido para você, escreva aqui. Eu quero saber o seu depoimento, né? Você tem TDAH, quer compartilhar um pouco com a gente? Conhecimento reduz preconceitos. Então, quero saber quantas pessoas chegaram até o final desse vídeo. Comenta aqui para mim. Faça o triplo C, curta, comente, compartilhe esse vídeo, tá? Sigam a gente nas redes sociais. Eduardo Derrira, @Eduardo Derrira no Instagram, Saúde Mental _ Empresas também, e aqui no canal do Derrira. Sugerem, né, novos temas, a gente vai trabalhando aqui, a gente está esperando que vocês contribuam com a gente com novos temas. Traz pra gente aqui que a gente vai trabalhar. Eu tenho certeza que o próximo tema vocês vão adorar, é um tema polêmico pra caramba, não vou nem falar qual que é, vou deixar vocês curiosos pro próximo vídeo, tá bom? Um abraço, galera. Fui.